Aí, pessoal, valendo! Então, o segundo round aí, né, do dia 5 de maio. Gente, então eu tava falando hoje, inclusive aqui em Boituva, numa das aulas, a respeito da valorização da paisagem e da cultura. O que tem que ficar é, bem claro para todos nós, tá? Nenhuma cultura é mais ou menos importante que outra. Nenhuma paisagem é mais ou menos importante que outra. Todas as paisagens têm o seu significado, todas as paisagens têm a sua importância, e a questão cultural é a mesma coisa. Então, o que acontece, Graça, nessa pergunta? Foi uma pergunta bem interessante. Existem pessoas, tá? Isso vale para a religião também, né? Ah, a minha religião é mais importante que a sua. Isso é besteira, tá? Por mais que tenhamos aí religiões, crenças, valores culturais diferentes, nós devemos respeitar, tá? Devemos respeitar. E tem pessoas, né, infelizmente, Grazi, que desculpem, tem pessoas que não enxergam dessa forma. Vão pensar o seguinte: ah, a minha cultura é mais importante. Ah, a minha religião é mais importante. Ah, o meu bairro é mais importante. Não, negativo, né? Negativo. Todas as culturas importam, né? Todas as religiões importam, têm sua importância, enfim. Só que algumas pessoas vão falar o seguinte: ah, vamos pegar um Hitler da vida. Né? O que Hitler queria? Ele queria a predominância de uma raça ariana, de uma raça pura. Em outras palavras, eles só queriam que os loirinhos de olhos azuis vivessem à época. Tudo que fosse contra a cultura defendida por ele, ele executava. Né? E existem pessoas assim, lógico, não tão extremistas, mas existem pessoas que chegam, parece em pleno século XXI, é até uma arrogância pensar dessa forma. Ah, eu não vou sentar perto daquela pessoa porque aquela pessoa pertence a uma classe social diferente da minha. Besteira isso aí. Ah, não vou sentar com aquela pessoa porque aquela pessoa é pobre. Ah, não vou sentar com aquela pessoa porque aquela pessoa é rica. Ah, isso é balela, né? Pois não, Pedro, pode falar. Então, nessa questão de sentar perto de alguém por causa, ai, que ele é pobre, não vou sentar perto dele. Então, lá na minha escola, tem uma menina que, posso ter errado também, mas eu acho que, que ela, né, no caso, tá se aproveitando dele por ele ser, posso dizer, um riquinho, porque ele tem tudo. E todo mundo fica falando que ele é riquinho, então todo mundo fica perto dele. Entendi. Aí tem que tomar cuidado, né? Porque a partir do momento em que as pessoas começam digamos assim, a fazer amizade por aquilo que as outras pessoas têm e não pelo que são, aí gera a questão do interesse. Ah, vou ficar perto do Luiz porque o Luiz é rico, ele tem dinheiro, vou ficar perto dele. Então a ideia não é ficar perto de uma pessoa, fazer amizade com uma pessoa pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Né? Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Tudo É bem? mais pelo caráter, né? Sim, exatamente. E quando fala de caráter, quando fala de princípios, graças a Deus aí a nossa família CPEM graças a Deus é uma referência. Né? Eu sempre falo aí com o coordenador Luiz Fernando, com os diretores Paulo e Amali, esses princípios, né? A defesa desses princípios não é apenas estudar geografia, não é apenas estudar matemática, mas também entender esses princípios, esses valores, que é defendido aí por praticamente todos nós, graças a Deus, né? Vamos lá, voltando ao questionário, então. Voltando ao questionário. Professor, Pois não, pode falar. uma pergunta. Pois não. Necessariamente uma paisagem natural tem ausência parcial ou total de elementos urbanos? Ótimo, vamos lá. Excelente a pergunta. Quem que fez a pergunta foi o Luiz, é isso? Sim. Essa pergunta é fenomenal, Luiz. Vamos lá, então. Gente, já pega caderno que essa resposta é um pouco longa, tá? Então, como vimos anteriormente, a geografia é uma ciência.
tá? Assim como a biologia, assim como a química, assim como a matemática, que é uma ciência também, a língua portuguesa, pasmem, é uma ciência também. Todos esses componentes curriculares são ciência, tá? E dentro da comunidade geográfica, científica, geográfica, existe uma divergência muito grande sobre essa questão de paisagem 100% natural e paisagem cultural, tá? Paisagem natural, aquela paisagem da natureza. Paisagem cultural é aquela paisagem criada pelo homem, tá? Aquela paisagem criada pelo homem. Nesse sentido, o que a comunidade científica vai falar? Existem dois pensamentos aí divergentes. Uma ala vai falar o seguinte: olha, hoje não existe paisagens que sejam 100% naturais. Uma ala vai defender isso. Por quê? Se a gente pensar um pouquinho, a emissão de gás carbônico que sai dos nossos veículos, das fábricas, das empresas, das indústrias, elas vão chegar na atmosfera, elas vão se espalhar, tá? Até chegar a um ponto dessa poluição, né? Quer seja pelo ar, quer seja pelo mar, quer seja aí por terra. Então essas poluições, elas vão acabar chegando até os lugares mais inóspitos da Terra. Você pega lá, vamos pegar como falamos na aula passada sobre a Antártida, tá? Sobre a Antártida. A poluição, essa poluição atmosférica, ela chega na Antártida também. Ela chega no continente da Antártica, tá? Então o que vai acontecer? Se a poluição que foi gerada pela sociedade chegou até nos lugares mais inóspitos da Terra, logo nós defendemos a ideia de que não existe uma paisagem 100% natural. Entenderam? Pois se houve uma pequena intervenção humana, que nós também chamamos de ações antrópicas, se quiserem anotar aí, ações antrópicas ou ações causadas pelos seres humanos, é a mesma coisa. Então essas ações antrópicas, elas... Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Tranquilo? Vamos lá. Então, ações antrópicas é o mesmo que ações causadas pelos humanos. Então, se essas ações antrópicas estão chegando até os lugares mais longínquos, os lugares mais inóspitos, então a paisagem ela deixa de ser 100% natural. Tá? Por mínima que seja, a partir do momento que eu piso na grama, eu já transformei aquela paisagem. A partir do momento que eu piso jogo um papel de bala no chão, pronto, já transformei a paisagem. Ficou claro, gente? Uma outra ala, tá? Uma outra ala vai defender o seguinte. Uma outra ala vai defender o seguinte, vai falar, poxa, mas espera aí. Se a gente levar muito a ferro e fogo, nós não vamos ter paisagens 100% naturais. Tá? E isso é um problema para a ciência geográfica. Então, o que eles vão defender aí? Tá? Eles vão defender o seguinte, então vamos entrar num acordo. Se uma paisagem tiver mais elementos naturais, essa paisagem, então, ela vai ser uma paisagem natural. Se em uma paisagem conter mais elementos culturais, aqueles criados, né, pelos homens, pela sociedade em geral, então essa paisagem vai ser uma paisagem cultural. Deu para entender? Então, nós chegamos, né, no consenso. Qual é o consenso? Hoje, infelizmente, não existem paisagens que sejam 100% naturais. Vai ter uma ação antrópica ou outra, vai ter uma ação humana ali interferindo naquela paisagem.
né? Nesse exato momento, enquanto estamos tendo essa aula, as poluições, as emissões de CO2, por exemplo, né? O pessoal jogando dejetos de forma errada na natureza, né? Nesse exato momento tem alguém arrebentando com a natureza. Nesse exato momento dessa aula, né, tem algum ser humano aí no mundo que está prejudicando o meio ambiente. Tudo bem? Ficou claro, gente? Então a gente vai analisar os elementos das paisagens. Se tem mais elementos naturais, então essa paisagem vai ser uma paisagem natural. Se tem mais elementos culturais, então vai ser uma paisagem cultural. O exemplo, como foi falado, né, o centro urbano, né, de um município. O centro urbano de um município tem mais elementos naturais ou culturais? E aí? O que os senhores acham? Estão muito quietinhos aí. Vamos falar um pouquinho. Culturais. Culturais. Perfeito. Perfeito. Culturais, senhor. Perfeito. Grazi Pedro Liz. Ixi, subiu aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pedro Liz, senhor, no final da aula eu posso lembrar uma coisa aos polos? Pode sim, se quiser lembrar agora, ô Pedro, fique à vontade, tá? Marcos, culturais, isso aí. Fique à vontade, Pedro, pode falar. Eu não sei pra vocês, né? Porque no sábado passado, o Sargento Cristiano passou uma lição pra nós de fazer uma atividade sobre o hino nacional. Aí, quem não fizesse, o pelotão inteiro ia pagar, se eu não me engano, ou 50 flexões ou 50 créditos. Aí eu já não lembro direitinho. Que gostoso, hein? 50 flexão. Bem lembrado, hein? Tá leve ainda, né, Gu? 50 só, né? Sábado passado a gente pagou 90. Não, mas peraí, né? Eu concordo, porque, poxa, é o hino nacional, né, meu? Não saber cantar o hino nacional, por favor. Ainda é pouco. Sim, ainda, né? Aqui no Polo de Campinas tem muita gente que tá errando. Tá vendo? Não erre. Então, por isso que eu faço questão de projetar aqui para os senhores, além da tela, né, a legenda lá para que os senhores não errem, tá? Não dá para errar no nosso hino nacional, gente. É inadmissível. Eu ouvi bem com dificuldade. E se puder repetir ou digitar, por favor? Eu não consegui entender muito, não. Pode falar. Tem uma pessoa no chat querendo falar com o senhor. Ah, obrigado. Acho que era o Pedro, não era? Obrigado por avisar, viu? Igual eu falei, eu tô lá Acho que não, professor. Eu tô no questionário e tô aqui no chat e não consigo enxergar muitas vezes, né, todas as mensagens do chat. Me ajudem aí. Obrigado, viu? É o Jefferson que falou, né, agora. Obrigado. Grazi, senhor, o que o senhor acha que tem na Antártica? Eu vou falar um pouquinho da Antártica com vocês, tá? Senhor, eu peço as minhas desculpas, mas meu celular está acabando. Ah, Lucas. Tá acabando. Depois assista a gravação, então, tá, Lucas? Para não ficar por fora. Gente, rapidinho, um parênteses aqui impertinente que a Grazi falou sobre a Antártida. Antártida ou Antártica, tá? As duas formas, ao se referirmos ao continente né, no Polo Sul, é a mesma coisa, tá? Não tem certo e errado. Lucas, senhor, Ah, tá. Então, o que acontece? Professor Gabriel, professor, você não está mostrando a foto do Não entendi, Gabriel. Professor, você não está mostrando a foto do... O senhor não está compartilhando na tela. Ah, perdão, obrigado. Obrigado por lembrar aqui. Eita, nós. Deixa eu compartilhar aqui. Eita, ainda bem que vocês me avisam, mas vocês me ajudam muito, viu, gente? É muita coisa aqui, é a gravação da tela, é a reunião, Obrigado por lembrar. Tá aparecendo para os senhores aí? Sim, senhor. Maravilha, Sim, senhor. maravilha. Sim. Perfeito, gente. Obrigado por me lembrarem.
Se vocês não falam, eu ia dar sequência, né? Ainda bem que vocês falaram. Então, sobre a Antártica, gente. Primeiro, a Antártica, tá? Ela não é um continente que pertence a algum país, tá? Houve um acordo internacional onde vários países, tá? Se eu não me engano, acho que mais de 30 países, incluindo o Brasil, possuem bases de pesquisa na Antártica. Recentemente estava lendo uma pesquisa sobre, né, uma pesquisa uma reportagem sobre uma base de pesquisas na Antártica que pertence ao Brasil, que foi reaberta há alguns anos atrás, recentemente, há uns 2, 3 anos atrás. Que lá na Antártica, conforme nós já vimos, a Antártica no Polo Sul é considerado continente. Por quê? A região ártica no Polo Norte não pode ser considerado continente. Lembram-se? É muito difícil essa resposta. Essa aí é Tem que tomar difícil, muito hein? cuidado. Isso, Yasmin, muito bem. No Polo Norte, nós não podemos, né, na região ártica, que é aquela região mais gelada que fica no Polo Norte, a gente não pode considerar continente porque lá só tem calotas polares, só tem neve, só tem gelo. Como eu vou construir uma cidade? Como eu vou edificar uma construção na neve, no gelo? Não tem como. Agora, ao contrário, no Polo Sul, né, nós temos terra e nós temos o gelo cobrindo essa terra no Polo Sul. Tá? Por isso que o Polo Sul é considerado um continente. A Antártica é considerada um continente. Tá muito bem, Yasmin. Perfeito, viu? Graças, deve coisas estranhas e como alienígenas, criaturas e fantasmas lá, né? Vou dar um pequeno spoiler para vocês, hein, para ver se anima um pouquinho mais. A gente vai falar de ETs e OVNIs durante as aulas aí. Se preparem, hein? Teremos uma, Ô, né? professor, Quem aqui acredita em ET e OVNIs? Eu vou conseguir eu não comprovar. acredito, mas eu acho que é mais um ser vivente mesmo, como todos. Eu vou comprovar cientificamente que os OVNIs existiram e existem, assim como os ETs. Existiram e ainda existem. Aguardem, hein? Professor, Aguardem. Oi, pode falar. agora a minha cabeça virou pó agora com isso. Vamos Eu tenho lá. uma professora de ciências que ela falou que possa ser, né, que o Covid, ela acha assim que o Covid veio deles, dos extraterrestres. Eita, nós. Foi longe, hein? Vamos lá, Carlos. Na minha opinião, o derretimento das geleiras pode causar um grande problema enorme por conta do aumento do nível do mar e por causa dos vírus. Interessante, que legal, bacana. Até a gente fala, tá? Então, o que acontece, gente? Essas bases científicas, pelo menos a do Brasil, ela tinha um objetivo. Pasmem, gente, na Antártica nós temos uma biodiversidade muito grande. Não é só neve que a gente encontra lá, não, tá? Nós temos aí as orcas, temos os leões marinhos, temos leopardos marinhos também, e temos mais de 136 espécies de vegetação. Pasmem. Temos mais, vou repetir, temos mais de 136 espécies de vegetação na Antártica. Só que essa vegetação ela fica debaixo do gelo. E os cientistas brasileiros, né, a base científica brasileira que existe lá na Antártica, estão pesquisando justamente essas espécies de vegetação. Por quê? Eles querem saber por quê, como essas diferentes espécies de vegetação conseguem sobreviver às baixíssimas temperaturas da região aí da Antártica. Lembrando que estamos falando de temperaturas que podem chegar até menos 90 graus Celsius. Tenso, hein? Se nessa manhãzinha de hoje muitos já estão com frio, imagine a menos 90 graus. Já pensou? Pagar uns 1.000 créditos lá, hein? Já pensou, gente? Que delícia, hein? Nem aquece. Enfim, né? Mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso.
O importante agora, nesse momento, é os senhores saberem a respeito aqui dessas paisagens. Então, temos as paisagens culturais e as paisagens naturais. Vamos analisar os elementos. Se tem mais elementos naturais, paisagem natural. Se tem mais elementos culturais, paisagens culturais. Tudo bem? Dando sequência, vamos lá. Nesse sentido, tá? Nesse sentido, nós já conseguimos responder a questão 2. O que são patrimônios culturais e patrimônios naturais? E aí? É a mesma coisa que paisagem, mas no lugar da paisagem, troca por patrimônio. Quanto mais elementos naturais, mais o patrimônio é natural, e quanto mais elementos culturais, mais o patrimônio é cultural? Perfeito, Luiz. Exatamente isso. Exatamente isso. Viu, gente, como é facinho? Alguém não está entendendo? Pode falar, tá, gente? Se alguém não estiver entendendo, a gente volta a explicação quantas vezes for necessárias. Professor, explica mais uma vez, por favor. Vamos lá. Qual que é a dúvida? Qual que é o nome do senhor mesmo? Esqueci. É Paulo. Paulo. Qual que é a dúvida, Paulo? Pode falar, por favor. O patrimônio cultural e natural. Ótimo. Em rápidas palavras, tá? Quando a gente fala de patrimônio cultural, nós estamos falando de patrimônios criados pela sociedade, tá? E patrimônio natural são aqueles patrimônios que a natureza nos deixou. Vou dar exemplo. A floresta amazônica. A floresta amazônica, ela existe porque a natureza nos deixou. As cataratas do Iguaçu. Me ajudem aí, o que mais, gente? Os parques, né, ecológicos, os parques naturais, os vulcões. Oi? O Pantanal. O Pantanal, excelente, excelente. O Pantanal. Pedro Liz, patrimônio cultural é o lugar menos tocado pelo homem e o cultural mais tocado pelo homem, patrimônio. Então, o patrimônio cultural foi feito pelo homem. Por exemplo, as casas, os prédios, essas edificações, quem que criou elas, o Paulo? As casas, os prédios, quem que fez? Boa pergunta. Eu não sei o nome, não. Essa é difícil, hein? Foi natural ou foi o ser humano que fez? Pode repetir, senhor? Que eu não escutei. Vamos lá. As casas, os prédios, essas grandes edificações. Quem criou elas? Os seres humanos. Os seres humanos, tá? Então, se foi criado pelo ser humano, é um patrimônio cultural. Se foi criado pela natureza, é um patrimônio natural. Tudo bem? Paulo, tudo bem aí? Pegou o código, Paulo? Sim. Maravilha! Isso aí, hein? A gente tá aprendendo juntos aí. Não tenho medo ou vergonha de interagir. Se errar, a gente erra junto. Se acertar, a gente acerta junto, tá bom? E o professor? Pois não, pode falar. Exemplo aí para eles também seria ali a Fazenda Ipanema, né? Ótimo exemplo, ótimo exemplo. O natural e o cultural, né? Exatamente, perfeito. Obrigado aí pela ajuda. Nossa, e aqui do lado eu esqueci, hein? Obrigado pela ajuda. Nossa, muito bom isso aí, viu? Tá vendo? A verdadeira aula, gente, é aquela que a gente aprende juntos, tá? O professor aqui não sabe tudo, né? Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Tô aqui, eu também sou aluno aqui, viu? Nessa aula aqui, eu também sou aluno. Ficou claro, gente? A Fazenda Ipanema ela seria natural. Como? A Fazenda Ipanema ela seria um patrimônio natural, né? Sim, sim. Tem mais elementos naturais do que culturais. Logo, é um patrimônio natural. Senhor, Pois não? teria algum lugar assim no mundo que o patrimônio cultural e o natural vivessem assim juntos praticamente? Boa pergunta, Pedro. Boa pergunta.
Tem algum, Esse é o Rio de Janeiro? em alguns casos, tá? A comunidade científica, geográfica, ela vai defender a questão das paisagens mistas. O que são paisagens mistas? São paisagens que têm elementos culturais e elementos naturais de uma forma equilibrada, tá? Mas é um termo hoje pouco utilizado, né? O Rio de Janeiro é legal, interessante. Né? Você pega aquela orla ali do Rio de Janeiro, né? Legal, Sibeli. Bacana mesmo. O senhor tem alguma cachoeira em Boituva? Eu acredito que não, viu, Lara? Eu acredito que não tem cachoeira em Boituva. O máximo que a gente vai achar, talvez, alguns córregos, né? Alguns rios aqui na região, mas cachoeira eu acredito que não. Eu, pelo menos, nunca vi. Se tiver, eu nunca vi. Imagina. Vamos lá. Dando sequência. Ficou claro, gente? Dúvidas? Só chamar, só dar um grito, tá? Questão 3. Estão gostando da aula, gente? Estão curtindo a aula? Tá sendo uma linguagem bacana? Que bom, hein? Fico contente. Senhor. Fico muito contente. Sim, senhor. Vou tentar falar aqui até a questão 5. Já faltam 3 minutos para as 9 horas. Gente, a aula passa voando com vocês. A aula passa voando com os senhores, viu? Muito obrigado pelo carinho aí de todos. Vou tentar dar uma corrida aí até a questão 5. Na questão 3, alguém pode ler para mim, por favor? Quem pode ler a questão 3? Considerando os sentidos apresentados no texto anterior, indique e explique de forma esses patrimônios podem ser percebidos na cidade onde você mora. Perfeito. Vamos lá então, gente. Então esse texto que a questão 3 está mencionando, esse trechinho... Opa, Professor, seu microfone tá desligado. obrigado. É quando vocês estão falando, eu lendo, eu desativo aqui. Ó. Tá vendo? Às vezes eu esqueço também. Então, esse texto aqui, da questão 3, está fazendo menção, uma referência à questão 2 aqui, esse trechinho, né? Tá falando aqui sobre as diferenças, tá? Uma outra diferença, vamos lá. Já que estamos falando de cidade. Qual é a diferença, gente? Qual é a diferença entre cidade e município? Maria, isso, né? Top, senhor, que legal. Graça, o senhor é um ótimo professor, ele explica muito bem. Obrigado, Graça. Vocês que são ótimos alunos. Já esqueceu essa, Gu? Ô, louco, Gustavo, esquecer essa, hein, meu? Tá vendo? Eu falei do ômega 3. Professor, Pois não, pode falar. não é a mesma coisa? Nada, tem uma diferença aí, ô Paulo. É uma pegadinha isso aí. Muitos confundem cidade com município. Tem uma diferença muito interessante aí. Alguém arrisca um palpite? Senhor, Pois não, pode falar, Keila. é obrigatório fazer flexão? Ah, seria interessante. Quem puder, seria interessante fazer, né? Mas quem não puder por alguma questão aí, né? Por força maior, a gente entende. Eu tava aqui olhando no meu caderno de geografia. Eu só achei o do município, eu não achei o de cidade. Vamos lá, o que está escrito em município? É um lugar onde tem várias cidades, onde pode encontrar várias cidades. Ótimo, vamos lá. Quando falamos em cidade, tá? Quando falamos em cidade, nós estamos... Antes disso, eu posso dar a minha? Oi? Antes disso, eu posso falar a minha? Claro, Gu, fica à vontade. Município seria onde pega tanto a parte urbana como a rural. Aí a cidade seria só a parte urbana. Perfeito, Gustavo, exatamente. Então, o município, gente, né, ou melhor, a cidade, ela corresponde apenas aos centros urbanos. A minha avó, minha saudosíssima avó,
quando vinha nos visitar, minha avó paterna. Minha avózinha materna é viva até hoje. Tá com 73 anos a veinha. Nossa, mas tem uma força, um vigor muito grande. Esses dias ela veio nos visitar aqui em Boituva. Mas infelizmente a minha avózinha paterna ela faleceu faz alguns anos já. E quando ela Tem que ia. levar ela no colo, hein? Quando ela. Eu convidei ela, sabe? Só que ela tava numa correria. Ela falou que a próxima vez que ela voltar, ela vai assistir algumas aulas nossas lá no Polo. Convidei Quando ela. eu vim pra cidade. Aquela lá, se abusar, paga até uns créditos também com a gente lá. Enfim. Aí minha vozinha paterna, ela falava, ô filho, eu era pequeno, tinha acho que meus 8 anos, 9 anos talvez. Ô filho, não sei se alguns dos familiares dos senhores falam isso até hoje. Ô filho, você quer que a avó vá lá na cidade buscar um doce para você? E eu não entendia e eu pensava comigo, poxa, mas a avó já tá na cidade de Boituva. Vai, como assim vai para a cidade? Como assim? Hoje eu entendo que cidade significa o centro urbano. Cidade significa o centro, aquela área comercial principal. E o município significa a junção do centro com a área rural. Quando a gente está na Castelo, por exemplo, ou em alguma outra rodovia, e estamos naquele limite de município, o que vai estar aparecendo na plaquinha ali? Limite de município. Você não vai encontrar lá limite de cidades, percebam. Já pararam para pensar nisso? A plaquinha vai estar escrito lá, limite de município. Tá? E, então essa é a grande diferença. Município corresponde à área urbana e à área rural. E cidade corresponde apenas ao centro comercial. Tudo bem? Sim, senhor. Maravilha. Então vamos voltar rapidinho. Sim, senhor. Vamos voltar então rapidinho lá no questionário que o celular da mãe da Grazi está no 22%. Vamos acelerar aqui, Grazi, para a gente fazer a flexão juntos. Então, considerando o sentido... Oi, pois não. A minha prima tá aqui em casa, ela pode fazer também? Claro, deve, já chama aí. Chama pai, chama mãe, chama avó, o tio, a tia, chama a família, os amigos. Todo mundo vai pagar crédito com a gente aí. Chama o vizinho, astronauta. Os ETs, os OVNIs. Não percam as próximas aulas, hein? As próximas aulas falaremos de OVNIs e ETs. Eu vou conseguir comprovar para vocês cientificamente que eles existem até hoje, tá? Ah, Lucas, 1%. Ah, não acredito, Lucas. Yasmin, senhor, o meu só tem 1%. Ah, Yasmin, você também. Então depois termine de assistir a gravação, tá? Quem estiver saindo agora por força maior. Então, como esses patrimônios, eles podem ser... 6%. Ah, enfim. Como esses patrimônios podem ser percebidos na cidade onde você mora, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um grande patrimônio cultural. Nós temos o paraquedismo, aqui em Boituva, por exemplo. O Centro Nacional do Paraquedismo e do Balonismo. Grazi, ai, tô sentindo que vou me desmontar igual Lego. Ai, que dó, Grazi, que dó. Senhor. Pois não? Olha, posso dificultar um pouquinho aí? Pode sim. Ó, a minha avó fez um desafio. Vamos lá. Fazer 10 abdominal de perna. Nossa, aí sim. Aí tinha. Nossa, aí sim, hein? Se for esse desafio, ela vai participar. Bacana, então. Tô dentro. Então, por exemplo, aqui em Boituva, que é a minha cidade, ou melhor, o município onde eu moro, nós temos o Centro Nacional do Paraquedismo, uma das principais referências culturais, né? Um dos principais patrimônios que podem ser percebidos. Em Sorocaba, ou na cidade, ou no município onde os senhores moram, tem algum patrimônio ali que a pessoa bate o olho e já, vou lá na Praça da Matriz, vou em tal lugar. Aqui tem a estação de trem. Estação de trem, que mais?
Plaza e a Praça Carlos Gomes. Legal. Ah, em Campinas tem o aeroporto também, né? Também. O aeroporto. E tu tem a Cidade dos Exageros. Itu, verdade. Praça do Canhão, perfeito, tá vendo? Então o que acontece? Esses patrimônios, como eles são percebidos? Simplesmente eles são colocados ali na paisagem e as pessoas, como forma de admiração, vão até esses patrimônios para poderem aí usufruir, tá? É mais ou menos aí uma dica para a questão de número 3. Questão 4. Quem pode ler, por favor? Destaque elementos que descrevam cidades grandes como a de Nova York. Podemos encontrar patrimônios culturais e naturais nesses lugares? Muito bem, valeu. E aí, pessoal? Os patrimônios culturais e naturais existem também nos grandes centros urbanos, nos grandes municípios, nas grandes cidades? Pode repetir, senhor? Esses patrimônios naturais e culturais, eles existem também nas grandes cidades, nos grandes municípios? Sim. Eu acho que sim. Sim. Acredito que sim, senhor. Sim, existe sim. Eu acredito que sim, senhor. Sim. Ali, Kátia Kifrem, é isso mesmo? Se eu tiver errado, me corrijam aí. 47 anos e ainda aprendendo. Ah, que bacana, viu? Nunca é tarde para aprender, né? Que bacana, viu, dona Kátia? Nova York tem Central Park. Tem o Central Park, uma referência mundial, né? Se eu não me engano, um dos maiores parques a céu aberto, se não for o maior, é um dos, né? Esse do Central Park. Senhor, Pois não? aqui, ó, a minha avó, ela tem 49 anos e tá aprendendo ainda também. Ela que fez o desafio, hein? Bacana, eu aceito o desafio, hein, pessoal? E vocês? Ah, eu aceito. Só que eu também aceito. Que legal, viu? Eu aceito aquilo que você tem que fazer, pode fazer flexão. Tô dentro. Nunca, né? Eu tô dentro. Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para aprender, né? Não importa se a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Nunca é tarde. Sejam bem-vindos para aprender aqui. Sibeli, aqui em Indaiatuba tem o Parque Ecológico e o Parque do Mirim. Nossa, Sibeli, eu já fui aí umas 3 vezes no Parque Ecológico de Indaiatuba e andei naquele pedalinho ali, sabe? Muito gostoso, muito bacana. Senhor, Pois não? aqui também tem o Parque da Cidade. É em Indaiatuba? Boituva. Ah, tá, o parque. Ah, sim, Lara. Em Boituva temos um parque, verdade. E agora colocaram pedalinho. Eu não fui ainda no Parque Ecológico depois da reforma. Pretendo visitar. Diz que tá lindo demais, né? Senhor, Pois não? no Rio de Janeiro também tem o Palácio Imperial. Ótimo, Palácio Imperial. Tem o Palácio dos Catetes, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Sibeli, aqui em Indaiatuba tem o Parque Ecológico. Já li. Pode falar, Luiz. Posso estar enganado, mas eu acho que o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, é a antiga sede do governo federal. Quando o Rio Exatamente. de Janeiro era a capital do Brasil. Exatamente, Luiz. Perfeito. Bem lembrado aí, viu? Já vi que você gosta de história também, hein? Perfeito. Perfeito. Eu gosto de todas as matérias, menos educação física. Nossa, isso é incomum ouvir. Quando eu pergunto pra turma qual a sua matéria preferida, a maioria fala educação física. Caramba, que legal ouvir isso aí, Não, o viu? meu já é matemática. Viu? Mas cá entre nós, a melhor matéria que existe é geografia e história. Pronto. Eu já falei. Pronto, falei. Depende do professor. Senhor, Eu tenho que puxar a sardinha pra minha brasa, né? Depende do professor. Oi. Senhor. Pode falar. a primeira capital do Brasil foi Salvador? A primeira capital do Brasil? Ai, deixa eu lembrar aqui. Ai, eu acho que foi Salvador, se eu não estou enganado. Tem que pesquisar, não vou lembrar agora de cabeça. Já tem gente saindo já. Ah, verdade. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou
Destaque elementos que descrevam cidades grandes, como de Nova York. Então, essa 4 aqui nós já respondemos mais ou menos. Eu vou encerrar por aqui a explicação para a gente poder pagar os créditos aí, senão a turma vai sumir aí. Senhor, porque o meu celular já tá 18% já. Tá, beleza. Então vamos pagar os créditos. Só vou encerrar a gravação da aula aqui, tá? Mas a aula vai continuar. Só vou encerrar a gravação da tela. Gente, então eu quero agradecer aqui pela aula de hoje, pela aula maravilhosa. Obrigado aos nossos queridos alunos. Obrigado aí pelo carinho de todos. Só vou parar a gravação, a gente já paga os créditos para não ficar muito extenso o vídeo também. Gente, beijo no coração de todos, tá? Fique com Deus, uma boa noite para todos e bora pagar os créditos. Até mais, se cuidem, gente.